Olá, querido estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma videoaula aqui no VestiTube. Vamos dar continuidade à nossa playlist de Química Orgânica. No vídeo anterior nós falamos sobre os experimentos, que Wöhler promoveu. Falamos da introdução da química orgânica, de Kekulé, dos postulados de Kekulé. Então, dando continuidade nessa matéria, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar os tipos de fórmulas, Os tipos de fórmulas que um composto orgânico, uma molécula, pode ser representada, Pode ser representada de basicamente 3 tipos de fórmulas: a estrutural, estrutural condensada, estrutural em bastão ou em linhas. Então, é justamente nesse vídeo que nós vamos comentar sobre isso, Uma aula muito simples, básica, mas extremamente fundamental para o nosso entendimento. Então, vamos lá. Os tipos de fórmulas, então, é o título desta aula. E elas podem ser, os tipos, na verdade, podem ser divididos em 3. Foi o que eu falei. A fórmula estrutural, que é a primeira fórmula. Então, lá, fórmula estrutural. Então, fórmula estrutural. É o primeiro tipo de fórmula aí. A outra fórmula seria a fórmula estrutural também, Então, seria aqui a fórmula estrutural. Fórmula estrutural condensada, Fórmula estrutural condensada. Fórmula estrutural condensada. Já o nosso terceiro tipo é a fórmula estrutural em bastão. Então, estamos aqui com os 3 tipos de fórmulas: a fórmula estrutural, a estrutural condensada e a estrutural em bastão. Então, vamos praticar aqui, Você não precisa saber muito o conceito, a definição, você precisa reconhecer. Mas eu vou te adiantar. A estrutural representa o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, outros átomos também e as ligações entre os átomos, Já vamos dar um exemplo disso. A fórmula estrutural condensada, por exemplo, quando se fala de alcanos, que são apenas ligações simples, formados apenas por carbono e hidrogênio, a quantidade de hidrogênio é representada por um índice e só são representadas as ligações entre os carbonos. A gente já vai fazer outro exemplo. Já a fórmula estrutural em bastão é uma das mais simples, porém que sempre causa confusão. Se você esquece de contar um carbono, você já comete um grande erro aí, muda completamente a história, Mas vamos lá então, vamos parar de falar e bora praticar. Então coloquei aqui algumas substâncias, Alguns compostos, algumas moléculas que neste exato momento nós não vamos se preocupar em nomeá-los. A gente vai fazer um outro vídeo, na verdade mais de um vídeo falando sobre nomenclatura. Então, nessa aula aqui, vamos nos prender apenas aos tipos de fórmulas. Então, perceba que nesse caso, eu tenho os átomos de carbono sendo representados, tanto quanto os átomos de hidrogênio e as ligações. Quando eu coloco o composto de uma forma totalitária na representação, representando as ligações, os átomos, sem abreviar nada, fazendo índices, esse aqui é o tipo de fórmula mais trabalhada, vamos assim dizer. Essa aqui é a famosa fórmula. Essa aqui é a famosa fórmula estrutural. Você está colocando a estrutura da molécula, Estrutural. Então, quando você coloca toda a estrutura representando então os átomos de carbono, os átomos de hidrogênio, inclusive as ligações entre os átomos, fórmula estrutural. Mas existe uma outra forma de representar isso. Eu coloquei aqui, perceba, a mesma quantidade de carbono. Aqui nós temos 3, assim como aqui embaixo também temos 3. Mas qual será a diferença
entre as duas representações que eu irei colocar. Bom, perceba que, olha esse carbono aqui, por exemplo. Tá? Olha esse carbono aqui. No caso, ele tem quantos hidrogênios ligados? 3, concorda? Esse aqui é um carbono, então nós temos 3 hidrogênios. Ótimo! Você vai colocar o símbolo do elemento hidrogênio e a quantidade. Quantos temos? 3. Então você coloca um 3 aqui. Tudo bem? Olha o carbono do meio. Quantos hidrogênios temos? 1, 2. Aqui temos um carbono e aqui temos outro carbono. Nesse caso, você também faz a mesma coisa. Você coloca o símbolo do hidrogênio e a quantidade dele, ou seja, 2. E o carbono da outra ponta também tem 3 hidrogênios ligados. 1, 2, 3. Então, você coloca o hidrogênio e a quantidade 3. Tá? Quando você faz esse tipo de condensação, você está colocando a quantidade de hidrogênios em uma forma de índice. Você está condensando, você tem a fórmula estrutural condensada. Então é muito simples. Essa aqui é a fórmula estrutural, tá? Condensada. Vou abreviar aqui para ficar bonitinho, mas é a condensada, tá? Se você quiser escrever, escreve por extenso no seu caderno. Fórmula estrutural condensada. Eu condensei todos os meus hidrogênios em alguns índices, tá? Por último, mas não menos importante, temos essa fórmula aqui. Bom, sobrou a fórmula em bastão, né? Mas é óbvio, olha aqui. Eu te pergunto, quantos carbonos temos? Continuamos com 3. Cada vértice, tá? Cada vértice representa um carbono. Cada traço representa uma ligação. Então, vamos lá. Cada vértice é um carbono. Então, nós temos 3 vértices, logo temos 3 carbonos. 2 traços, 2 ligações. Quando você faz isso e omite as ligações de hidrogênio, você está colocando a fórmula estrutural em bastão. Já está omitido que esse carbono possui 3 hidrogênios, já está omitido que esse carbono possui 2 e que esse possui, da mesma forma, 3. Já está omitido, você só está levando em consideração aqui o carbono. Rainan, mas e se tivesse, por exemplo, um átomo no meio dessa cadeia? Por exemplo, um oxigênio. Você faz o oxigênio. Claro que aqui está apenas o oxigênio. Aqui não tem carbono, tá? Você não conta. Conta carbono aqui, 2 carbonos. Se fosse um nitrogênio, tá? Bom, no caso do nitrogênio, você pode fazer da mesma forma. Nesse caso, ele faz uma ligação com o hidrogênio, mas você não é obrigado a representar, tá? Então, aqui temos os carbonos. Da mesma forma aqui, cada vértice é um carbono. Então, essa aqui só pode ser a fórmula estrutural, em bastão. Fórmula estrutural em bastão. Tudo bem? Vamos agora então partir para um outro exemplo. Então vamos para o nosso próximo exemplo, em que eu peguei aqui o butan 2-ol, tá? Já falei, não se apega à nomenclatura, a gente vai falar sobre isso depois, de uma forma muito aprofundada, mas vamos para os nossos exemplos. Então tá aqui novamente, bem facinho, você já deve só de bater o olho reconhecer, mas para quem ainda não entendeu, eu vou fazer de novo. Perceba que nós temos aqui uma molécula, tá? Em que eu estou representando todos os carbonos, todos os hidrogênios e todas as ligações. Inclusive, temos um oxigênio ligado a um carbono saturado, depois nós vamos falar disso também, e um hidrogênio que também faz ligação com o oxigênio. Quando você tem essa representação completa, a representação da estrutura por si toda,
você pode falar que você tem uma fórmula estrutural. Vou abreviar aqui para ficar mais rápido. Nós temos uma fórmula estrutural. Uma fórmula estrutural. Mas lembra que eu falei que se você fazer uma aglutinação, se você condensar a quantidade de hidrogênios, você chega num outro tipo de fórmula. Vamos lá de novo. Quantos hidrogênios esse carbono tem? 3. 1, 2, 3. Então você vem aqui e coloca o hidrogênio e a quantidade. Temos 3. Tranquilo? Olha esse carbono. Quantos hidrogênios nós temos ligados? Temos apenas 1, não vai falar 2. Esse hidrogênio faz uma ligação com o oxigênio e não diretamente com o carbono. Então temos apenas 1. Então você vem aqui e coloca um hidrogênio. Mas nós temos um grupo funcional. No futuro você vai perceber que isso aqui é um álcool. Mas de qualquer forma você precisa representá-lo. Nós temos aqui um oxigênio e um hidrogênio. O nome disso é uma hidroxila, tá? É um grupo funcional. Você pega e junta O com H, OH. Então você faz aqui o OH, representando um grupo funcional, ou seja, o oxigênio com hidrogênio. Se tivesse aqui, por exemplo, NH2, tá? Se tivesse NH2, você colocar NH2, sempre dessa forma. Continuando, então, olha esse carbono. Temos 2 hidrogênios ligados a ele. Então, colocamos o hidrogênio e a quantidade, 2. Olha o carbono da ponta, também temos 3, assim como o carbono da nossa esquerda, 1, 2, 3. Pega hidrogênio, coloca 3. Quando você faz essa condensação, você está representando a quantidade de hidrogênios por um índice, você chega numa fórmula que nós chamamos de fórmula, tá? De novo, vou abreviar aqui, fórmula estrutural, condensou, estrutural, condensada. Fórmula estrutural condensada, é esse caso aqui, estrutural condensada. Ótimo! Vamos para a última fórmula, que é a fórmula em bastão, estrutural em bastão. Cada vértice representa um carbono, cada traço representa uma ligação, tá? De forma geral, é isso. Então, vamos lá. Quantos carbonos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. Obviamente, o número precisa bater aqui. 1, 2, 3, 4. Aí você pode se perguntar, cadê os hidrogênios? Lembrando que nesse caso você não precisa representar, já está subentendido que esse faz ligação com 3, esse ligação com 3, esse com 2 hidrogênios. Aqui faz uma ligação apenas. Por quê? Porque nós temos um grupo funcional. Então você vem aqui e faz uma ligação com um grupo funcional, representa ela. Claro que numa prova você só vai ter a caneta de uma cor para fazer isso, vai ficar preto também, tá? Ou seja, quando você faz esse tipo de situação, você chega na sua fórmula estrutural em bastão. Então, olha lá, fórmula estrutural, como? Em bastão. É intuitivo, né, galera? Intuitivo isso. Tenho certeza que se eu colocasse essas imagens e eu pedisse para você relacionar, se você seguisse uma lógica, com certeza você ia acertar. Mas aqui nós temos que falar desde o começo. Então é isso que está por trás de todas as fórmulas que nós estudamos hoje, tá? Só um detalhe, você não tem licença para vir aqui e colocar, por exemplo, um vértice. Lembrando que vértice só representa carbono. Tudo bem? Vértice só representa carbono. Os tracinhos, sempre ligações. Mas e se tivesse uma dupla aqui? Uma dupla ligação. Por exemplo, aqui, uma dupla ligação. Por exemplo,
Aí você vai ter que contar, nós temos 2 hidrogênios ligados, então nós temos que colocar 2. Dupla ligação, coloca um tracinho aqui. Tudo bem? Ah, e como que eu coloco aqui? Cada tracinho é uma ligação, então como está nos 2 últimos carbonos, vamos assim dizer, você coloca um tracinho aqui também, fazendo uma dupla. Dá da mesma forma, tá? Ah, e se for uma tripla? Do mesmo jeito. Tudo bem? É isso no vídeo de hoje, espero ter contribuído com os seus estudos, clareado esse conteúdo para você. Aproveita para se inscrever aí no nosso canal. Tá crescendo de forma assim, exponencial. A gente já bateu mais de 750 visualizações, então tá crescendo. Faça parte disso, tá? Muito obrigado e até a próxima.